prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe uma discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essas discussões se dão principalmente pelo fato de que o livro de Atos não descreve toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos. Ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: "São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de mortes, muitas vezes." Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabemos que ele foi preso em Jerusalém e, para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por eles fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio ao qual estava naufragou e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chega em Roma na primavera. Na capital do Império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando outros registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastorais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada em Atos por volta de 63 d.C. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar de Egeu e viajado até a Espanha. O martírio em Roma. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Depois dessa última vez, acabou sendo executado pelas mãos de Nero por volta de 67 a 68 d.C. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente e o cânon moratoriano testificam sobre uma viagem de Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte de Paulo ocorreu junto da estrada de Ostia. Talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda." As epístolas escritas pelo apóstolo Paulo foram Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. A questão é que a minha concepção é que Paulo também escreveu Hebreus, mas como a gente não tem como dizer, então fica aqui apenas esses livros que eu acabei de mencionar. Sendo que se Paulo tivesse escrito Hebreus, somente se, a gente teria 50% do Novo Testamento escrito por Paulo. Por apenas um livro, a gente, não tendo certeza disso, a gente diz aí que ele escreveu quase 50% do Novo Testamento. O que você acha sobre isso? O que você acha dessa história maravilhosa de Paulo? Faltou alguma coisa? Você sabe de alguma coisa? Coloca aqui nos comentários, eu quero falar com você sobre isso, beleza? Se tiver alguma sugestão também, a gente deve fazer uma série sobre isso. Quem foi Sansão? Quem foi Moisés, né? Até onde a gente sabe sobre Jesus, né? Como é que foi a infância de Jesus, muita gente quer saber sobre isso. Então aqui a gente começou com Paulo, que foi um dos maiores, se não o maior apóstolo de Jesus Cristo de todos os tempos. Não tem comparação com nenhum outro. Apesar de Pedro ter uma grande relevância, para mim é particular, na minha opinião, Paulo foi o maior deles. Você, o que acha? Escreve aqui nos comentários, beleza?